Olá, meu nome é Camila Ricic, eu sou arquiteta aqui na Sustentária Arquitetura. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco a respeito de estudos de viabilidade. Os estudos de viabilidade são estudos feitos no começo do empreendimento para entender qual que é o potencial construtivo desse terreno. Em grandes terrenos, loteamentos ou glebas maiores, é feito esse estudo a princípio para entender quais são as áreas de doação, quais são as áreas de potencial para empreender de fato os lotes, quais são as perdas ou quais são as diretrizes viárias que vão ser traçadas ali naquele lote. Então, é para entender de uma maneira mais macro qual é o aproveitamento de fato desse terreno. Esses estudos, então, eles são contratados por alguns possíveis caminhos aí. Um dos caminhos mais comuns seriam os donos de terreno, que eles às vezes querem oferecer esse terreno já pensando aí no aproveitamento para passar para o cliente. Então, isso agrega valor ao terreno dele. Outro caminho que é possível são alguns bancos que têm iniciativa junto com o município de cidades específicas para empreender loteamentos, às vezes para demanda de interesse social ou até outros tipos de empreendimento. E também tem a situação mais recorrente aqui no escritório, que são construtoras que contratam para realmente saber se vale a pena ou não comprar esse terreno. Então, através desse estudo inicial, às vezes até com pouca informação, a gente já consegue ter essa noção se esse terreno é realmente viável para empreender o produto em questão ou não. E para a assertividade desse estudo ser maior, alguns pontos devem ser considerados. Um dos primeiros que nós sempre analisamos, em termos de legislação, o que a prefeitura ou o município ele tem de interesse naquele terreno. Se ele já tem alguma diretriz traçada para ali, tanto de uso do solo como diretriz viária ou ambiental, se ele já tem alguma marcação de área de preservação permanente, se ele tem, às vezes, um caminhar de uma linha de transmissão dentro desse terreno, pode ser um impeditivo para construir naquela faixa, por exemplo. Então, tem vários pontos que, de cidade para cidade, e dependendo do zoneamento que o terreno está inserido, a gente tem que estar sempre olhando para tentar prevenir o máximo de intempéries possíveis. Quanto mais informação nós temos no começo desse estudo, é melhor, porque, de maneira geral, é muito difícil você fazer um levantamento geral do que a prefeitura ou até mesmo que o seu cliente precisa para fazer aquele estudo e a prefeitura mudar totalmente aquele terreno, a ponto de você ter uma perda muito grande de aproveitamento ou perder muitos apartamentos, muitos lotes. Não, se você consegue fazer um levantamento mais minucioso, tentando travar o máximo possível no começo, com todas as informações possíveis, esse estudo fica um estudo bem confiável. Aqui no escritório mesmo, muitas vezes nós fazemos esse estudo inicial e ele é o estudo que de fato garante esse aproveitamento e a sequência desse projeto até o fim. Raramente a prefeitura, nos casos dos projetos que nós temos aqui, tá? Raramente a prefeitura vai mudar seu projeto como um todo. Se você já estiver bem embasado com a legislação, tiver já levantado tudo isso previamente, tentar se precaver ao máximo possível das futuras necessidades que eles possam vir a pedir, você já consegue garantir que esse terreno ele fique um pouco mais maduro já, mesmo na etapa de estudo, para dar sequência aí com o teu projeto. E quanto ao material básico para esse estudo, a princípio tem N casos, né? Existem situações que o cliente tem todo o material que a gente precisa, e isso é ótimo, né? Ajuda muito no trabalho e na agilidade aí, mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o cliente ele não tem esse dinheiro para investir no começo com levantamentos planimétricos, com às vezes levantamento ambiental, se for o caso ali no terreno tem alguma peculiaridade. Então, basicamente a gente costuma começar pelo Google da área, né, pela localização desse terreno, saber a demarcação dele certinha, ter a metragem ali, o polígono desse terreno demarcado. Além disso, você pode solicitar a documentação desse terreno, então a matrícula desse terreno é importante, você entender qual que é essa área, qual que é a área certa desse terreno, se é a área do Google, se é realmente a área da matrícula que está ali, se está passando por algum processo de retificação. Enfim, é bem importante essa análise de documentação nesse começo para você entender o histórico desse terreno, né? E é isso que geralmente quando a prefeitura pega o terreno, ela vai olhar todo o histórico desse terreno para saber se as informações estão compatíveis. Fora isso também, se você tiver acesso às diretrizes municipais para o lote em específico, para a gleba em específico, ótimo.
mas eu sei que geralmente isso não é uma coisa que é recorrente. Nesse momento, às vezes, o cliente não tem essas diretrizes, ele quer ver se viabiliza o terreno primeiro, para depois ele solicitar, então ele acaba dando uma segurada nessa documentação. Mas a legislação, em tese, ela tem que resolver a maior parte das dúvidas iniciais aí, principalmente com relação ao zoneamento, tá? Não são todas as cidades que liberam as diretrizes viárias antes ou que têm isso amarrado no plano diretor, mas a maioria delas, quando não traçam já o viário, ela já tem uma diretriz assim mais estimada. Por exemplo, eu quero uma quadra máxima de até 300 metros, eu quero uma quadra de até 250 metros. Então, na hora que você está pensando no teu desenho macro, você já tem a estimativa ali do que é que você pode alcançar ali com as suas ruas, por exemplo. E no caso, por exemplo, da parte ambiental, algumas cidades elas já determinam no plano ambiental quais são as áreas de preservação, quais são os rios que são mais preservados na cidade, os pontos de nascente, enfim. Tem tanto a legislação municipal como a estadual em alguns casos que você tem que se atentar para poder entender como que funciona o licenciamento desse terreno posterior ao estudo. Então isso ajuda o seu terreno ele ter um amadurecimento até que precoce, né, nessa etapa de estudo, mas que previne vários problemas no futuro, né, na parte de aprovação depois até no estadual. Se o estado for o estado que também, por exemplo, o estado de São Paulo, você licencia tanto no município como também no estado, que no caso é no GRAPROAD. Então, se você está atendendo toda a legislação municipal, em tese você também está atendendo a estadual. Só que tem alguns casos que as leis de áreas específicas no município são menos restritivas que o do estado. Então, se você não se atentar com isso, talvez você vai aprovar no município, mas poderá ter problemas com isso no estadual. Então, é sempre bom olhar as duas legislações e ver quais são as situações aplicáveis de terreno a terreno. Então, com relação à parte de material básico, se você já tiver, então, o Google, a matrícula, um levantamento planealtimétrico, algum levantamento ambiental, todas as informações que você conseguir recolher desse terreno vão te ajudar a entender o histórico desse terreno e pensar nele de uma maneira mais completa. Então, com toda essa informação na mão, acaba sendo vários pontos de entrave nesse terreno que você acaba conduzindo o produto ou o desenho ou o projeto que você está pensando nesse empreendimento para uma coisa mais específica. Alguns pontos na legislação ou realmente que a gente levanta assim no processo de trabalho são pontos determinantes para o desenho até. Então, às vezes, a institucional de um terreno, ele vai ficar num ponto mais específico, com uma inclinação específica, que às vezes a prefeitura não aceita, com inclinação superior a um percentual, às vezes a 15%, a 20%. Então, você já tem que pensar a localização dessa institucional, visando esse ponto que a prefeitura aceita, e alguns pontos vão ficando mais travados. Depois que a gente marca esses pontos principais, que a gente começa a pensar no restante do desenho. E é importante também, nessa etapa inicial, você levantar com o teu cliente qual que é o produto que ele está querendo implementar ali. Se ele está pensando num lote casa-terra, se ele pensa num produto comercial, se ele vai pensar num produto mais verticalizado, para qual que é o público que ele está pensando em trabalhar. Esse briefing inicial é bem importante para você ter uma noção de como que essa disposição desse desenho pode ser feita. Então, tendo em vista todos esses pontos, em resumo, assim, é bem importante você tentar levantar o máximo de informações possíveis nessa conversa inicial e de material muito básico, assim, para falar, para você ter uma ideia geral desse terreno. Com pouca informação, eu recomendaria pelo menos a localização desse terreno demarcada pelo Google, as diretrizes, se não tiver, então, pelo menos o levantamento da legislação municipal pertinente àquele terreno e o produto inicial que o seu cliente quer implantar. Então, a partir desses três pontos aí, você já consegue desenvolver a primeira ideia de concepção do seu estudo. E espero, então, que vocês tenham entendido a importância do estudo de viabilidade, como que o pensamento deve ser nele já desde o começo, né? A importância dos pontos aí da legislação, desses entraves que podem ter no terreno. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui a gente no escritório vai começar a produzir alguns conteúdos
para falar a respeito de temas que são bem recorrentes na nossa área, pelo escritório, né, que são frentes aqui de trabalho que para a gente é comum, mas que às vezes para vocês pode ser alguma coisa mais difícil de entender aí, né? Pode ser alguma coisa que vocês podem estar começando a trabalhar nessa área, ou realmente quer entender melhor o que são esses estudos, às vezes nunca ouviu falar e está curioso para saber o que é um estudo de viabilidade. Então, fiquem atentos aqui no canal, se possível, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, porque a ideia é realmente ter conteúdos com frequência aqui para falar a respeito de assuntos aí do setor de loteamentos, de condomínios, falar a respeito desse crescimento das cidades e estar bem atualizado aí com vocês. Um beijão e até mais!